de agora, a equipe Divisão entra em campo. André Ferreira, João Duarte. Esporte Divisão, uma visão diferente do esporte. Muito bom dia pra você que tá aí curtindo a Rádio Conectados. Pois é, mais um Esporte Divisão no ar pra você que tá aí. Ótima quinta-feira, tudo bem? Hoje é dia 13 de dezembro de 2018. Tá chegando o final do ano. Última semana aqui da Rádio Conectados, da programação ao vivo, depois todo mundo entre férias. Que beleza, mas ainda tem muito trabalho pra gente aqui. No ar o Esporte Divisão, uma visão diferente do esporte. Hoje diferente, né? Hoje com Guga Oliveira fazendo a abertura desse programa maravilhoso. Por quê? Porque a natureza chamou o André, né? Então se a natureza chamou o André, ele tem que atender, é isso mesmo. São essas coisas que acontecem, tá bom? Tô falando de você sim, meu querido, mas hoje nós temos uma participação especial. Pois é, hoje temos o locutor José Calil da Transamérica, que vai participar com a gente, vai falar um pouquinho com a gente sobre o esporte no Brasil, sobre o futebol. Pois é, vai apresentar aqui com a gente o Esporte Divisão, vai falar do título do Atlético Paranaense. Será que o Santos anunciou um novo técnico? Vamos ver, vamos curtir. Hoje tudo isso aqui no nosso Esporte Divisão. Não é, Andrezinho Ferreira? Muito bom dia. Bom dia, Guga. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá curtindo o Esporte Divisão aqui na Rádio Conectados. Você fez a abertura do programa, você deu um tapa na minha orelha, me deixou perdido. Tudo certo, Guga? Pois é, tudo certo, mano. Tivemos um convidado especial equipe, né? no Conectados BR ou um convidado especial agora no Esporte Divisão, isso aí, né, Guga? Há muita resenha pra continuar ainda, não? Graças a Deus. É isso aí. Você quer fazer as honras de apresentar? Hoje a gente trouxe alguém bom pra gente falar menos. Alguém bom não, alguém muito bom. Bom dia, João Duarte. Bom dia, André. Bom dia, Guga. O João Duarte, o cara bom? Não. Que elogio, que ruim, referência. Bom dia, rapaziada que nos curte aqui na Web Rádio Conectados. Hoje, André, vamos encerrar o ano com chave de ouro, hein? O último Esporte Divisão especialíssimo, Andrezinho. Com chave de ouro. Eu quero falar, Guga, uma coisinha só. Eu sempre ouvi muito rádio, a gente tava conversando ali com o Renatinho ali fora, né? E mesmo antes de ter perdido a visão, eu sempre curti muito rádio. Então sempre acompanhei as equipes esportivas, as grandes equipes esportivas do rádio. E sempre admirei esse cara que tá aqui, com todo respeito que eu falo esse cara, né? Sempre admirei, sempre ouvi, sempre admirei. Fui trabalhar na Transamérica no momento em que ele não estava, tinha ido, né, exercer uma outra profissão. E aí depois voltou e tivemos a honra de trabalhar juntos. E é muito gratificante quando você conhece a pessoa e vê que o ser humano é tão bom, tão ótimo quanto o profissional. Né? Hoje posso dizer que ele é meu amigo e com grande prazer que está aqui nos estúdios da Rádio Conectados. José Calil, muito bom dia. Que satisfação, Calil. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu estava devendo a visita já faz um tempinho e eu só quero a receita de vocês para fazer o último programa do ano, dia 13 de dezembro. Isso que eu tô achando legal, né? Só trabalha 2, 3 vezes por mês. Já tá todo mundo no clima de férias. Que isso. Tem que trabalhar até o Natal, Ano Novo, como a gente. Mas a gente vai também. É uma alegria estar aqui, tô à disposição de vocês e sempre que possível vou estar à disposição, porque eu estava falando com o João lá fora, eu admiro muito o rádio como veículo, né? E o que a gente puder fazer para ajudar, para desenvolver novos projetos, acho que é uma missão que nós temos também, ajudar as pessoas que fazem bem para o rádio, porque o rádio, por mais que alguns possam achar que está acabando ou que o rádio nunca vai acabar, né? Quando começou a TV, falaram que o rádio ia acabar. Não acabou, muito pelo contrário. Depois veio a internet e falaram que o rádio ia acabar. Muito pelo contrário, a internet hoje é talvez o maior vetor de propagação do próprio rádio, né? Então o rádio não vai acabar nunca. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô, Guga, com certeza a galera vai participar. Pois é. E como? Já estamos na live aqui da página do Esporte Divisão. Quem quiser participar, mandar sua pergunta, fique à vontade. A gente já tá também colocando as imagens da live no site da Conectados e você pode mandar um WhatsApp pra gente, que é o 11 2061
6257. Atenção, não tem 9 na frente, tá bom? Certo. É o 11 2061 6257. Se Quem você quiser ligar mandar, também, né? Também, é o mesmo número, tá? número. Vou repetir. 11 2061 6257. E se você quiser mandar um recado no Facebook pra gente, também é o facebook.com/Rádio Web Conectados. Mas se você tá saindo de casa agora e quer continuar curtindo a Rádio Conectados, baixa aí os nossos aplicativos, tá? Rádio Conectados Funsai pra Android e Conectados Funsai pra iOS. Não esqueça de mandar a hashtag #EuSouConectados. É isso aí. Então é nesse pique alto astral, com um super convidado super especial, José Calil, que o Esporte Divisão desta quinta-feira, 13 de dezembro de 2018, está no ar. Esporte Divisão. Vamos começar falando de Copa Sul-Americana, já que ontem, grande final entre Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla. Eu não vou me atrever a falar, nem o João também, nem você, Guga, porque temos um especialista aqui, José Calil, repórter, né? Calil, quem deixa de ser repórter, quem foi repórter não deixa de ser mais, né, Calil? Não exerce mais, né? Função, né? Isso. Porque o que acontece é que a reportagem esportiva no rádio, ela é muito desgastante, né? Então chega um momento, se você analisar aí a trajetória de quase todos os profissionais da reportagem, chega um momento que o cara sente necessidade de fazer outras coisas. Por isso até que eu admiro tanto o Roberto Carmona, né? Que teve oportunidade na vida dele de fazer outras coisas, já está com mais de 80 anos de idade e continua fazendo o trabalho dele de repórter brilhante, né? Como ele sempre fez e não quis outras funções. Porque o normal é você partir para outras funções, é você partir para uma função onde você use mais o intelectual e menos o físico, porque na reportagem de rádio você, principalmente no meu tempo, né, no tempo que a gente frequentava os clubes, passava o dia no clube, você tinha a missão de acompanhar os caras onde eles fossem, viajava com os jogadores, cobria todos os jogos, então era uma época assim muito desgastante. Então hoje a função repórter a gente não fala mais que mas eu acho que não é a questão de repórter, eu acho jornalista, né? Quem é jornalista, porque o jornalismo tá no sangue, né? Sempre você tá querendo informar, tá querendo saber das notícias, enfim. É isso aí. Ali foi repórter, comentarista, diretor de futebol, apresentador. Já foi narrador, né, Calil? Já foi narrador. Quebramos o galho. Uma época o Savoia me arrumou um emprego de narrador, mas eu trabalhei acho que uns 4, 5 meses, não me pagaram, aí eu parei. Nem pagaram ele também. Isso que pior, beleza, hein? Que beleza. Isso acontece muito, ele infelizmente. Sabe da história. Calil, final da Sul-Americana ontem achavam que ia ser fácil, tranquilo. O Atlético Paranaense até acredito que tem mais time, mas sufoco, né? Na verdade, foi um drama, né? Porque o Atlético teve para perder, pelo rendimento dos dois jogos, dos times nos dois jogos, eu achei que o resultado foi injusto. Verdade. Que o time da Colômbia merecia o título. Porque nos 90 minutos, dos dois, aliás, aqui foram 120, né? Então foram 90 minutos lá na Colômbia, mais 120, com os descontos, enfim, 200 e tantos minutos, o Júnior foi melhor. Foi melhor. Mesmo, você vê que lá ele tomou um gol, 2 minutos depois empatou. E depois perdeu um pênalti. E aqui, ontem, o Atlético jogou foi um pouquinho superior no começo do jogo. Depois, no final do primeiro tempo, no segundo tempo e na prorrogação, só deu o time colombiano. E só que os caras não sabem cobrar pênalti, né? O Júnior perdeu 4 pênaltis. 4 pênaltis. Foram 2 com a bola rolando e depois 2 na decisão. Então é aquela coisa, né? O futebol ele nem sempre premia, embora nós sejamos brasileiros. Eu gostei, assim, como torcedor da vitória do Atlético. Para o futebol brasileiro foi bom, porque ganhou mais uma vaga na Libertadores. Mas se você parar para pensar bola por bola mesmo, o Atlético não foi tudo isso. Eu esperava mais de um time que estava em ascensão no Campeonato Brasileiro, que
vinha aí com um segundo turno muito bom, fazendo grandes jogos contra grandes adversários aqui no Brasil. Eu esperava mais dele na final. Enfim, é que aqui no Brasil só conta o resultado, né? Então ganhou, tá tudo bem, tá todo mundo fazendo festa, mas eu esperava mais do Atlético. Verdade, principalmente depois do último jogo do Brasileiro contra o Flamengo lá no Rio, em que o Atlético acabou com o time do Flamengo, não deu chance. E em vários jogos o Atlético jogou muito bem contra São Paulo, Corinthians, Enfim, o Atlético fez um grande campeonato brasileiro, é um time organizado, é um time bem treinado, mas ontem realmente eu esperava mais. Eu achei que depois do empate lá na Colômbia, com a perda do pênalti do time colombiano, que isso dá moral pro adversário, né? Até numa pelada, num joguinho qualquer. Se você vê que seu adversário perdeu o pênalti, que seu adversário vacilou na hora de decidir, isso te fortalece psicologicamente. Então eu tinha quase que certeza que o Atlético ontem ia meter uns 2-0 pelo menos e garantir o título no tempo normal, e não foi o que aconteceu. Pois é. E João, olha como são as coisas. Quando foi o pênalti, o cara perdeu, eu falei, por que o Theo Gutierrez não bateu? Aí na decisão da disputa ele vai lá, bate e perde. Você acompanhou, João? Acompanhei sim, e eu concordo com o Calil, né? Muitas vezes o futebol, a vitória muitas vezes encobre, né, certas coisas, certas divergências de opiniões, enfim, na gestão dos clubes. E é isso, e muitas vezes o brasileiro só lembra do resultado, mas eu também torci pro Atlético, e também esse resultado foi bom pra Chapecoense, né, já que a Chapecoense foi a 14ª colocada no Brasileirão, conquistou a vaga na Sul-Americana do ano que vem. Verdade, Chapecoense que já tem um título, 2016, sim, né, felizmente por conta daquela tragédia, o Atlético Nacional abriu a mão e o título ficou com a Chape. Guga! Tô aqui, mano. Perguntas, Guga. Quer falar sobre o Atlético? Você que é torcedor do Coritiba lá no Paraná. Você tá maluco? Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho. Eu ainda tava arrumando algumas coisas aqui, como as trilhas, a live, as coisas. E eu já faço algumas perguntas, tá bom? Então... Já tô tomando conta aqui da live. Vamos ver, a gente tá só organizando as coisas. Já eu falo com vocês. Tá? Então tá bom. Mas o título, então, agora ficou em boas mãos. Eu acho que foi injusto, tá? O Atlético não jogou tanto assim, não. Isso mesmo, foi o que o Calil falou. Mas ficou em boas mãos pela campanha que fez, né? Sim. E vamos lá. Agora é um time que pode sofrer algumas perdas, né, Calil? Como o Rafael Veiga, por exemplo, já não fica, né? Na verdade, hoje o futebol brasileiro todo, ele tem uma rotatividade de jogadores muito grande, né? Você vê que talvez hoje o Palmeiras, pela situação econômica, consiga manter mais os seus jogadores, mas também perde, né? Esse ano mesmo perdeu o Keno, que fez muita falta, principalmente na Libertadores, quando o Palmeiras precisava romper uma defesa mais fechada, ele não tinha um jogador driblador como o Keno. Perde sempre, acaba perdendo um ou outro jogador. Agora você vê o Corinthians, quantos jogadores perdeu nos últimos tempos, o São Paulo e assim por diante. Então o Atlético não vai ser diferente, porque o título ele valoriza muito os atletas. Hoje os atletas são muito contratados por scout, por estatística, e o título ele bomba, né, a estatística de qualquer jogador. O cara ganha um valor a mais no mercado, então dificilmente o Atlético vai conseguir manter jogadores como o Pablo, como Bruno Guimarães, como lateral esquerdo, fora acho que não só o Rafael Veiga, acho que deve ter mais uns 2 jogadores emprestados ali, então é difícil manter. Agora o Atlético tem estrutura para se reforçar. Uma coisa bacana do Atlético ter sido campeão a valorização de uma estrutura, né? Porque a estrutura, eu conheço bem, a estrutura do Atlético Paranaense é muito grande. Não só o estádio, centro de treinamento, estrutura de pessoas, né? Estrutura física e estrutura profissional. É muito grande. Então isso é uma valorização para que os outros clubes aprendam com isso. Você pega os clubes do Rio de Janeiro, por exemplo, tirando o Flamengo, que agora parece que tem alguma estrutura, os outros não têm estrutura nenhuma. Outros clubes que são grandes também não têm a mesma estrutura. Então isso é uma coisa que os outros têm que aprender com o Atlético. É verdade, o Pablo, muito bom jogador.
Mas o Bruno Guimarães e o lateral esquerdo, o Renan, são muito bons e são da base, né, Cleber? Foram formados lá no campeonato e disputaram o Campeonato Paranaense, né? Que inclusive era o técnico, né? O técnico, ele tava... Porque o Atlético nunca disputa o Campeonato Paranaense com os principais jogadores. Ele sempre deixa no primeiro semestre os principais jogadores ou treinando, ou viajando para outros lugares, ou disputando só. Agora, o ano que vem, vai ter a Libertadores. Então, e ele deixa um time sub-23 no Campeonato Paranaense. E o Renan Lodge foi desse time, o Bruno Guimarães, o técnico, né? Porque quando o Fernando Diniz saiu, eles recorreram ao técnico do sub-23 e foi uma fórmula que deu certo. Deu certo, verdade. Mas também não é fácil você ir lá e comprar, né, os direitos econômicos ou federativos dos jogadores do Atlético. O Petralha, ele dá um endurecido. Porque você tem que ter, para você manter os seus jogadores ou conseguir negociá-los, tudo depende do contrato que você tem. Hoje, cada atleta, antigamente havia uma lei que regia até o começo, a virada do século, né, praticamente, final dos anos 90, havia uma lei que regia todos os contratos. Então o cara tinha o passe preso ao clube, acabava o contrato, o clube continuava com os direitos sobre o jogador e não o jogador, esses direitos só iam se desvalorizando com o tempo. Então tinha jogador que tinha que ficar um ano e meio parado para conseguir sair do clube. Hoje, cada caso é um caso. Você vê, cada contrato é uma porcentagem, o clube tem uma porcentagem, o jogador tem uma porcentagem, às vezes um outro clube. Então hoje, e o Atlético, isso é uma outra coisa boa também, que os clubes estruturados fazem. Contratos longos e contratos bem amarrados. Então, realmente, o Atlético consegue ter um bom poder de negociação porque ele sabe, ele faz bem os contratos. E quem não? E isso deveria prevalecer em todos os clubes. Quem quer jogar no Atlético, aceita o contrato que o Atlético está propondo. Se não quiser, vai para outro clube. É que aqui nos clubes grandes, aqui de São Paulo, do Rio, talvez por uma pressão maior ou por um menor, às vezes o clube não tem dinheiro, então ele faz um contrato cedendo às pressões e aos interesses do jogador. Aí acontece o que aconteceu no Corinthians, que quando foi campeão brasileiro a última vez, vários jogadores saíram a preço de banana. Por quê? Porque os contratos previam isso. E como o Corinthians, quando contratou, não tinha dinheiro, talvez, para fazer um contrato, porque não é fazer um contrato bem amarrado, não é simplesmente a vontade, senão todo clube faria, envolve dinheiro. Quando você compra hoje, para você ter um contrato com 100% de direitos, você precisa pagar o atleta, ou o clube de onde você está tirando o atleta, você tem que comprar os direitos em 100%, não basta, eu quero ter 100%, todo mundo quer, mas hoje os direitos do atleta, eles são fatiados entre o empresário, o clube de origem. Então, se você não comprar tudo, você não tem direito sobre tudo. E aí, quando aparece uma proposta, você tem que negociar. Pois é. João? O Calil que entende muito dessa questão, né? Até porque foi gerente de futebol do Barueri. Ô Calil, como que foi essa transição? Né? Você está na sua segunda passagem pela Rádio Transamérica, mas em um determinado momento você interrompeu para se dedicar a essa atividade em que você se preparou, você se capacitou, você estudou. Como que foi a sua transição de jornalista para gerente de futebol de um clube, né, o Barueri, que era um clube que vinha em franca ascensão, e o que te levou a fazer esse curso de gestão esportiva? Na verdade, o curso de gestão eu gostei muito de fazer. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que nem existe mais esse curso na Getúlio Vargas. Agora tem nas federações, na CBF, né? E eles dão certificação como para técnico também, que o técnico agora tem a licença, né, para trabalhar. Mas eu quis fazer esse curso pelo seguinte: a gente, cobrindo futebol tanto tempo, detectou que havia uma carência nessa área. Veja que até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, você ouvia falar só do Brunoro. Só tinha o Brunoro, o Paulo Angione, que trabalhou aqui no Corinthians, também no Rio de Janeiro. Aí você falava... Então, é uma área gostosa, porque assim, você tem que se
aperfeiçoar em várias áreas, né? Você tem que conhecer um pouquinho de lei, você tem que conhecer um pouquinho da parte econômica do clube, você tem que conhecer da parte técnica. Então é uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo. Só que quando eu terminei o curso, eu já trabalhava na Transamérica e não teve assim uma possibilidade. Eu fiz alguns estágios, né? Eu fiz estágio com o Cilinho no América de Rio Preto, eu fiz estágio com o Márcio Araújo, eu fiz estágio em algumas outras pequenas possibilidades que apareceram, mas não era estágio, né? Não dava para viver daquilo. Então eu não conseguia fazer a transição, mas eu sempre tive essa vontade. E quando eu saí do jornalismo para ingressar nessa área, na verdade eu tinha 6 empregos, né? E eu estava muito cansado dessa realidade. Eu trabalhava na Transamérica, na Rede TV, eu trabalhava numa TV em Santos, eu trabalhava na Rádio Trianon, eu trabalhava na parte política, com um vereador aqui em São Paulo. Eu tinha 6 empregos, nem lembro todos. Então, eu queria, primeiro, mudar, fazer uma coisa diferente. E segundo, ter um emprego só, porque eu estava percebendo que isso estava me prejudicando profissionalmente. Você acaba não fazendo as coisas direito, né? Mas para sobreviver, você acaba pegando essas outras obrigações, mas não estava sendo legal. Então foi a oportunidade que apareceu. Como eu morava em Barueri, eu tive aproximação com o pessoal do clube e era um projeto muito bacana. Que infelizmente, tudo que tem política no meio acaba se desvirtuando, né? Então o projeto era muito bom, o ano que eu trabalhei lá foi muito bom, foi o ano que o Barueri subiu para a primeira divisão, mas depois entrou a política no meio. Aí eu mesmo, logo que eu saí do time, eu fui convidado pelo prefeito para ser secretário de esportes, e aí foi um convite bem legal e foi uma coisa bem bacana que eu consegui fazer, um trabalho bem produtivo lá de 2 anos. As pessoas de Barueri até hoje me encontram na rua, gostaram do nosso trabalho, mas foi uma coisa que me distanciou do futebol, porque depois, quando eu quis voltar, aí quando acabou minha gestão na secretaria e que eu quis voltar para o futebol, eu não consegui, porque eu não tinha, no Brasil, o profissional fica marcado como uma determinada atividade, né? Então, por exemplo, você vê um cantor, às vezes o cara quer ser ator, ele não consegue, porque ele é marcado como cantor, e vice-versa. Um ator, às vezes ele canta também, mas é difícil seguir uma carreira de cantor, porque todo mundo conhece o cara como ator. Verdade. Então, no meu caso, foi isso. Eu ia, por exemplo, quando eu saí da Secretaria de Esportes de Barueri, que eu ia procurar emprego no futebol, as pessoas, eu ia nos lugares, me tratavam como jornalista, pensavam que eu estava procurando emprego de assessor de imprensa do clube, pensavam que eu estava procurando emprego no jornal da cidade, ou na televisão da cidade. Então eu tive para trabalhar em Goiânia, eu tive para trabalhar no Rio Grande do Sul, no Nordeste, mas acabou não dando certo. E aí eu não queria voltar para o jornalismo, eu queria continuar na carreira do futebol, que é o que eu tinha abraçado. Só que nesse meio tempo foram quase 2 anos desempregado, e aí chega uma hora que você não consegue mais, você tem que interromper seu sonho, porque não tinha mais como sobreviver. E aí apareceu a oportunidade de voltar para a Transamérica. Eu fiquei muito contente, porque quando você volta num lugar, é sinal que você foi correto, né? Que você trabalhou direito, por isso que te chamam para voltar, né? Senão você não volta num lugar onde você não foi correto, você trabalha uma vez e não trabalha nunca mais. Então eu fiquei bem contente com essa possibilidade, e aí eu tive que interromper esse sonho, esse desejo de trabalhar no futebol, e acho que provavelmente para sempre, porque quanto mais você vai se distanciando, mais vai ficando difícil voltar, né? Verdade, eu fiquei muito feliz com essa volta, o jornalismo esportivo também. Opa! Né? Com foi muito legal. Trabalhar com o Calil hoje é muito legal, é show de bola. Calil, opa, muita gente lá. ainda perguntando sobre, né? Você estava falando aí de todos os empregos que você teve, de toda a trajetória e tal. Tem muita gente perguntando nas redes sociais se você ainda pretende trabalhar no Santos. Então, na verdade, não é que eu pretenda trabalhar no Santos. Eu nesse grupo político que hoje está no Santos, no começo desse trabalho, eu fui convidado para trabalhar no Santos
por 2 candidatos à presidência na eleição de 2014 e por um candidato à presidência agora. Só que isso acabou não se confirmando. Depois da eleição, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, as condutas, né? E eu nunca me preocupei muito com isso, porque hoje eu tenho minha atividade, eu trabalho, eu sou feliz onde eu trabalho, então eu não estou precisando de emprego, não é o caso. Muito menos num clube de futebol, onde você tem que apresentar resultado, não é um emprego de camaradagem, de pai para filho. Se você não apresentar resultado, você espirra. Então, muita gente comentou que eu iria trabalhar no Santos, foi divulgado na mídia, saiu em vários lugares, mas nunca houve um convite anterior à eleição, houve digamos assim, um namoro, mas que não houve pedido de casamento. Então eu não poderia, eu já passei da idade de me iludir, né? E mesmo porque eu nem sei se eu aceitaria, não sei se as bases seriam compensadoras, não só financeiras, porque num trabalho como esse você tem que ter autonomia. Por exemplo, agora o Santos está mais de um mês que o treinador falou que ia sair e não tem outro treinador ainda. E isso comigo não ia dar certo, porque eu jamais aceitaria uma realidade dessas. E quem decide é o presidente. Então, digamos que eu tivesse lá, eu apresentasse lá 4, 5 nomes de treinador e o presidente ficasse enrolando para contratar, enrolando para tocar todas as atividades do ano que vem, porque elas estão vinculadas à contratação do técnico. Eu não ia dar certo. Sim. Então, não basta você, por exemplo, é claro que a realidade financeira é bem diferente. Hoje um diretor de futebol ganha muito mais do que um profissional de rádio. Só que não basta você pensar no dinheiro. Então, eu não sei, realmente eu nunca me iludi, nunca achei que essa possibilidade ia se materializar por causa disso. Não é só pelo dinheiro, pela realidade mesmo, de você não ter autonomia para fazer o seu trabalho. Quando eu trabalhei no Barueri era diferente. Lá eu era um peixe pequeno. Eu fazia parte de um projeto, mas eu não tinha... Não cabia a minhas decisões, eu simplesmente executava as decisões que vinham de cima. Só que no caso específico do Santos, caso eu fosse trabalhar lá pela ligação que eu tenho com o clube e tudo, a cobrança ia ser em cima de mim. Por exemplo, se eu tivesse lá agora um mês sem técnico, ninguém ia cobrar o presidente, iam cobrar eu. Verdade. Então, se eu ia ser cobrado nessa medida, eu teria que ter autonomia, e eu dificilmente teria, porque ninguém abre mão do poder. Então eu nunca, sinceramente, achei que isso ia dar muito certo, não. Uma pergunta minha ainda, falando sobre o Santos, né? Tem até uma galerinha que tá brincando aqui nas redes sociais falando que esse é o programa mais santista, né? Conectados agora. É verdade. Então perguntando o que o João tá fazendo aqui. Ele é santista também. Hoje eu sou de coração santista. ele é santista também. Isso, hoje eu sou santista. Perguntando sobre esse negócio do jogador se aposentar e já começar a trabalhar na diretoria do clube, ser diretor esportivo, ser assessor de alguma coisa e tal. Que é o caso do Renato, né? Que se aposentou agora do futebol e já tá ocupando um cargo. Tem um caso bacana disso daí. Quando eu trabalhava no Barueri, tinha um jogador que jogava lá e ele me procurou um dia que ele ia acabar a carreira dele. Aliás, um dos caras que fez isso, né? Quando eu trabalhava no Barueri, foi o Fábio Carilli, né? Ele parou de jogar, virou auxiliar técnico. Quando eu entrei lá, ele já era auxiliar técnico, ele não jogava mais. E depois seguiu a carreira dele, foi auxiliar do Corinthians e virou técnico e hoje está com a bola toda, né? Mas aí, quando eu trabalhava lá, tinha um jogador que procurou a gente e falou, eu vou parar de jogar, mas eu gostaria de ficar aqui no clube, fazer alguma coisa. E eu fiquei todo empolgado, né? Eu falei, que bacana, o cara demonstra amor pelo clube, né? Ele quer continuar trabalhando com a gente. E fui falar isso pro presidente, que legal, o jogador vai parar, mas ele quer continuar com a gente. Aí o presidente começou a dar risada e falou, mas todo jogador quer continuar, o cara quer continuar tendo emprego. Então tudo isso precisa ser visto com cuidado. Por exemplo, eu considero o Renato absolutamente despreparado para essa função. Ele não tem preparo nenhum, ele jogava, e o preparo que eu falo não é simplesmente fazer um curso, é você
pensar na sua vida para fazer aquilo. Então, foi o que eu contei aqui. No meu caso, entre pensar, estudar e fazer, foram 10 anos. Então o Renato jogava até ontem e agora já vira diretor. É muito difícil dar certo. Apesar de ele ter o conhecimento, dele ter os contatos, uma coisa é você ter network, né? Uma coisa é você ter os contatos. Outra coisa é você saber o que fazer com os contatos. Então é evidente que um ex-jogador, um jogador que jogava até outro dia, ele tem o telefone de todo mundo. Porque os caras se conversam. É o mesmo caso que acontece na imprensa. Hoje existe uma concorrência desleal dos ex-jogadores. Por quê? Os ex-jogadores, eu gosto de trabalhar com ex-jogadores, eu acredito na soma de esforços, né? Tanto no futebol como no jornalismo, na imprensa. Eu acho que você tem que ter os dois. Tem que ter o ex-jogador e tem que ter o jornalista. No caso do clube, você tem que ter pode ter o ex-jogador, como o Renato, mas ele não pode ficar sozinho. Tinha que ter um cara com uma outra formação junto com ele. Então, é o mesmo caso. Quando os dois disputam a mesma vaga, só tem uma vaga para os dois, a concorrência é desleal. Por quê? Porque o ex-jogador, você vê o Roger, por exemplo, que trabalha na TV Globo, ele vai no vestiário depois do jogo, falar com o Renato Gaúcho, que é amigo dele de balada. Se for um repórter lá, o Renato Gaúcho não vai abrir o vestiário, mas pro Roger ele abre. Então é uma concorrência desleal que nós vivemos. É uma concorrência desleal. Por isso que eu acredito. Eu trabalhei muito tempo com o Neto, a gente trabalha hoje com o Ronaldo. Era uma convivência sadia. Por quê? Cada um ajuda o outro, cada um respeita o seu espaço. Agora, quando tem uma vaga só para os dois, a concorrência é desleal. Até para pegar uma notícia, por exemplo. Quem vai ser o técnico do Santos? Um cara que jogou, que está no meio, ele pega o telefone, liga para um para outro e descobre. E o jornalista não é nem atendido. Então, por isso que eu acredito na soma dos dois. O Renato, ele teria que ter alguém do lado dele para dividir as funções. Por exemplo, o Renato, se ele sentar numa mesa de negociação, ele não tem formação jurídica, ele não tem formação para elaborar um contrato ou para discutir um contrato. Então, eu realmente tenho muita preocupação desse trabalho dele no Santos, exatamente pela falta de preparo que é impossível. Porque o cara que joga, isso que as pessoas não entendem, pensa que o jogador só vai lá e joga. Não, a carreira do jogador, o cara que joga, principalmente de idade avançada, a carreira dele é só voltada para o jogo, porque ele tem que treinar, acaba o treino, ele tem que fazer reforço muscular, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que fazer trabalhos físicos maior, não são mais intensos, porque ele não aguenta mais, mas são mais horas de trabalho do que os outros. Ele tem que fazer massagem que os outros mais jovens não precisam, ele precisa fazer reforço muscular que os outros mais jovens não precisam. Então o Renato não tinha tempo de se preparar, ele deveria agora se preparar durante 1-2 anos para depois assumir o cargo, mas ele assumiu enquanto jogava, é um negócio que eu nunca vi na vida. E outra coisa, né, Calil? Além disso, ele assumiu, né? Ele aceitou o cargo num momento em que o Santos passava por um grande terremoto político. Ele foi usado, assim, né? Isso, no processo de saber se ia sofrer um impeachment ou não. E na semana da votação, exatamente, bem lembrado, André. Na semana da votação do impeachment, ele foi anunciado, quer dizer, ele foi usado politicamente, que é outra coisa que o Renato não deveria ter aceitado. É verdade. Mas é aquela coisa, né? Cada um sabe onde aperta o calo, ele deve ter as necessidades dele. Agora, o cara que faz isso, ele coloca em xeque a condição de ídolo. Você vê, o Raí hoje não é... O Raí é um dos maiores ídolos da história de São Paulo, mas ele não é um ídolo tão forte como ele era 1 ano atrás, porque essa função desgasta. E o Raí se preparou, diferente do Renato. O Raí se preparou, o Raí estudou, foi estudar fora do Brasil, tem uma fundação que ele toma conta, que não é a mesma coisa de futebol, mas não deixa de ser a gestão de um projeto. Claro. Então o Raí se preparou. Preparado já é difícil. Imagina sem se preparar, né? E agora mudou, viu, Guga? É Renato Florencio. Agora é Renato Florencio. Então, eu tava até conversando com um dos meus colegas de faculdade, né? Hoje ele trabalha no Globoesporte.com. Eu vi a matéria do Renato e eu fui mandar uma mensagem pra ele, poxa, parabéns, ficou legal pra caramba a matéria e tal. Aí ele foi falando pra mim, poxa, Guga, eu gostei tanto de fazer essa matéria, mas é tão, sabe, é tão
chato você chegar lá e você saber que o cara tá sendo só uma marionete, que é, infelizmente, exatamente o que estão fazendo com o Renato agora. Então, porque mas tem ele uma aceitou, equipe, né? Então, é isso que eu não... Ele falou... Foi o que eu falei, eu não entendi por que ele aceitou. Exato, porque ele tava dizendo que enquanto ele tava fazendo a entrevista com o Renato, enquanto ele tava anotando, enquanto ele tava gravando e tudo, tinha uma equipe inteira, porque tinha coisa que o Renato não sabia ainda, não é? Aí essa equipe falava pra ele, então ó, a questão de gestão é essa aqui, essa aqui, essa aqui, então fala que o Renato falou, entendeu? Então eu achei que, assim, foi uma jogada muito inteligente, né, do atual presidente de ter lançado essa notícia na semana da votação, né? Só que é chato, né? Eu não sei por que o Renato aceitou, se teve alguma ingenuidade, eu acho que não, né? Mas é complicado, né? É complicado a gente falar disso, dessas coisas, tipo, jogadores que exatamente são totalmente despreparados, né? Pra essas coisas, assumir assim tão rapidamente. Você vê, estão falando que o Emerson Sheik vai assumir uma função no Corinthians. Ele não tem preparo nenhum. Sim. E ele fez um pedido público, né? Ele deu uma entrevista coletiva onde ele disse que ele queria. O Alessandro, que foi lateral direito, ele deu certo na função, mas ele trabalhava com um grupo de pessoas. Exato. Não era ele sozinho. Aí ele pegou ainda a época do Edu Gaspar, ele pegou a época do Tite, ele pegou a época de outros dirigentes que havia no departamento de futebol do Corinthians, e ele foi se preparando. Então eu não tenho nada contra o Renato assumir o cargo. O problema é, primeiro, ele assumir praticamente concomitante à carreira de jogador, e segundo, ele assumir sozinho. Sim. Tinha que ter um cara ali com ele, e há pessoas hoje na diretoria do Santos que estão tentando fazer ver ao presidente. O problema é o seguinte: quando você coloca, foi o que eu citei o meu caso, né? Foi o que eu comentei aqui. Se você coloca uma pessoa forte no convívio com a entidade, se você coloca um cara forte do mercado, o presidente, de uma certa forma, esvazia o poder dele e a aparição dele, porque aí quem vai aparecer são essas outras pessoas. Quem vai tomar as decisões? O presidente, claro, a caneta é dele, a caneta sempre vai ser dele, mas quem vai encaminhar essas decisões, quem vai estar no dia a dia com a imprensa, não é mais o presidente. Você vê, por exemplo, no caso do Palmeiras, o presidente do Palmeiras é uma figura decorativa. Quem manda é a patrocinadora e o diretor de futebol. Isso é muito claro, qualquer pessoa que acompanha o futebol sabe disso. Então, por que ele aceitou isso? Porque foi conveniente para ele foi praticamente colocado lá pela patrocinadora e agora bancado pela patrocinadora. É uma realidade diferente. No Santos, no Corinthians, no São Paulo, é difícil os presidentes, no Flamengo, em outros clubes, delegarem essas funções. Eles querem mandar em tudo. E aí acontece o que a gente está vendo. É complicado. Calil, queria fazer uma brincadeira assim, né? Já que a gente está falando dos clubes, é muito legal e muito comentado também, a galera gosta quando você comenta jogo na Transamérica e dá os conceitos, né? Que o Márcio sempre faz, o péssimo, regular, bom e ótimo, né? Então eu conversei com o João. Começou lá atrás na Rádio Globo. Rádio Globo, verdade. Sabe por que começou final, isso? Né? Rapidinho, começou pelo seguinte, porque na época, quando acabavam os jogos, era só vestiário, não tinha programa. Aí o comentarista fazia um comentário de 5, 10 minutos e não dava avaliação do jogador, era só em jornal que tinha. Isso. E começou, se eu não me engano, acho que foi na Jovem Pan, no terceiro tempo, ou foi na Jovem Pan mesmo, a dar nota. E aí os caras davam nota 6,5. Aí a gente ficava se perguntando, né? O que é 6,5? 6,5 é que significa que o cara jogou bem? Significa que o cara foi mal? Significa que o cara foi mais ou menos? Não dá pra saber. Então aí numa conversa na redação da Rádio Globo, nós acabamos falando isso um dia. Pô, por que a gente não faz se o cara foi bom? Aí um falou, é mesmo, bom, o outro péssimo. Aí foi isso que surgiu essa história dos conceitos aí. Muito legal com você, com o Paulo Roberto Martins. Show de bola. Legal. Então a gente queria falar dos clubes, né? Principalmente aqui dos 4 grandes aqui de São Paulo. E a gente fala o ano deles, né? E para você dar esse conceito no final e falar um pouquinho de cada um. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Quer começar com o Palmeiras, João? Vamos lá. Palmeiras, então. Palmeiras. Pode falar. O Palmeiras que começou o ano treinado pelo técnico Roger Machado. O Palmeiras que
perdeu o Campeonato Paulista em casa, né? A final contra Ganhou o Corinthians, ganhou Itaquera e perdeu em casa. Depois foi eliminado na Copa do Brasil em casa pela equipe do Cruzeiro. Perdeu a Copa Libertadores sendo eliminado pelo Boca e em seguida contratou o Felipão e sagrou-se campeão brasileiro. Eu te pergunto, José Calil, o ano do Palmeiras foi péssimo, regular, bom ou ótimo? Bom porque ótimo não foi, né? Não, poderia. Ótimo, teria que ganhar pelo menos mais um título e sendo ele a Libertadores, que é o sonho do palmeirense. Então, eu diria que foi bom. Tá. São Paulo começou com Dorival, o São Paulo passou por técnico pra caramba, veio Diego Aguirre, terminou com André Jardine, foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Corinthians nos pênaltis, na Copa do Brasil caiu pro Atlético Paranaense, né? Isso. E na Copa Sul-Americana precocemente eliminado pelo Colón da Argentina, e no Campeonato Brasileiro teve oportunidades para ir para a fase de grupos direto, mas acabou em 5º lugar e está na pré-Libertadores. E o São Paulo, Calil? Péssimo, regular, bom ou ótimo? Regular. Diria regular pelo seguinte, porque na verdade poderia ter sido péssimo, mas eu não vou dar péssimo por causa do Campeonato Brasileiro. Acho que pelo menos o São Paulo conseguiu voltar à Libertadores, conseguiu num certo momento dar uma ilusão para o seu torcedor, liderou o campeonato. Então, se você pensar em conquista, seria péssimo, né? Porque há muitos anos já o São Paulo não conquista nada. Mas vamos regular, para ser bonzinho com o São Paulo. Quer falar do Santos, Guga? Você que é santista aí, ó. Eu fiz uma campanha de me recusar a falar esse ano do Santos, porque mais um ano iludindo a torcida aí, né? Começou, mais ou menos, na verdade. Começou com o Jair, eliminado também na semifinal do Paulistão pelo Palmeiras, quando todos imaginavam que o Santos ia tomar uma surra, foi eliminado nos pênaltis. Depois na Copa do Brasil caiu pro Cruzeiro, naquele jogo que a gente contesta até hoje, que foi o Gabriel ia fazer o gol e o juiz, sabendo disso, acabou o jogo. Falando em Cruzeiro, um abraço pra Jéssica Guzzo. Na Libertadores, nossa, não tenho o que falar daquela eliminação. E no Brasileiro, deu aquela... a torcida agora vai. E eu lembro do Calil falando na Transamérica, o Santos não vai, o Santos vai ficar ali no meio da tabela. E terminou justamente no meio. 10º, Calil. Péssimo, regular, bom ou ótimo? O Santos esse ano não tem outro jeito, né? Péssimo! Péssimo porque foi... Primeiro, eu acho que faltou sinceridade, né? Porque eu defendia... No começo do ano, eu acho que o ano do Santos começou a desandar quando demitiram o Gustavo Vieira de Oliveira, né? Porque o que acontece? E essa foi uma situação que eu tive uma certa influência. Como eu tinha ajudado na campanha do presidente, então eu consegui emplacar lá, de tanto encher o saco dos caras, a contratação do Gustavo. E o Gustavo, ele tinha... Eu não gosto de usar as palavras projeto e planejamento, porque aqui no Brasil o projeto e o planejamento dos clubes é o próximo jogo, né? Nenhum clube tem isso aí. Falam, mas você vê o Palmeiras que se gaba de ter projeto e planejamento, se ele não tivesse trocado o técnico na reta final, não tinha ganho nada. Inclusive, Calil, desculpa te cortar, no caso do Palmeiras virou clichê, né? Porque perguntando pros jogadores, por que você veio pro Palmeiras? Eu vim por causa do projeto do Alexandre Matos. Isso aí é uma falácia, um marketing, né? Mas, na verdade, o que acontece é isso. Começou a desandar o ano do Santos aí, porque o Gustavo, ele tinha uma diretriz a seguir. E nós eu defendia isso, e em parte ele também, que o presidente no começo do ano fosse sincero e jogasse aberto com os torcedores, dizendo o seguinte: olha, esse ano vai ser um ano difícil, nós não temos recursos para montar um grande time, mas nós vamos lutar para equilibrar as finanças do clube, para a partir do próximo ano tentar dar um passo maior. Isso não foi dito em momento nenhum. Disseram que o Santos ia disputar o título, disseram que ia disputar a vaga na Libertadores, disseram que tinha chance na Libertadores. Não tinha. Se não tivesse caído fora por causa do documento lá do jogador, ia cair na próxima fase. Então, faltou sinceridade, começou o erro por aí. Porque se você não cria uma expectativa muito grande, você consegue agradar o seu torcedor. Agora não, foi criada uma expectativa que jamais poderia ser atendida, porque quem entende minimamente de futebol sabia que esse ano o Santos não ia ganhar nada.
já estava no pacote, porque não foi montado um time. O Santos perdeu o Lucas Lima, perdeu o Ricardo Oliveira, deu azar e perdeu o Bruno Henrique com 5 minutos do primeiro jogo e nunca mais recuperou, porque sem nenhum tipo de brincadeira com o programa, jamais faria isso, mas o Bruno Henrique, a impressão que a gente tem é que ele não tá enxergando bem. É verdade. Ele não tá enxergando bem depois da bolada que ele levou no olho. Ele tá com problemas. Eu não sei se são definitivos, se amanhã ele pode melhorar, mas quem conheceu a movimentação do Bruno Henrique em campo, como ele girava de um lado para o outro, aquele tapa que você dá para o companheiro para receber a bola na frente, ele não tá fazendo mais nada disso. É verdade. Então ele tem uma limitação ali, que também faltou sinceridade, que também não foi colocada abertamente para as pessoas. Então, tudo isso levou o ano do Santos a uma frustração muito grande. E a perspectiva para o próximo também, que até agora nada, né? Não, então, é isso que a gente está preocupado, porque realmente as perspectivas para o próximo também são ruins. Você vê, o Santos não tem treinador. Não tendo treinador, ele não pode definir o seu elenco. Não tendo a definição do elenco, ele perde a concorrência de contratar qualquer... Porque, tipo assim, contratar os melhores jogadores para pagar $1 milhão por mês, o Santos já está fora porque ele não tem dinheiro. Mas ele está no mercado intermediário aí, para contratar jogadores numa faixa de 300, de 400 mil por mês, ainda dá para contratar uns 2 ou 3 para rechear bem o elenco, depois na faixa de uns 100 e pouco. É um mercado interessante também. Só que também nesse mercado o Santos por enquanto está fora, porque ele não tem treinador. E quando você não tem treinador, não adianta você contratar jogador à revelia do técnico, porque, primeiro, você não sabe nem qual vai ser o estilo de jogo adotado. Se o treinador vai usar 3 zagueiros, se ele vai usar um volante mais pegador, ou se ele vai usar volantes que, tipo o Atlético Paranaense, usa volantes que jogam... que não fica com um lá na frente da defesa. Já o Corinthians, por exemplo, nesses anos todos, ele sempre usa um volante. O Felipão sempre usa o número 5 daqueles antigos que não sai da frente da defesa. Então, que treinador você vai ter? Vai jogar com 3 atacantes? Vai jogar com centroavante de área? Ou vai jogar com centroavante que volta mais para compor o meio-campo? Não se sabe nada disso. A definição do técnico, ela não é importante apenas para indicar os nomes dos reforços, ela é importante para indicar a direção dos reforços. Verdade. Que estilo de jogador você vai contratar. Então, quando você não contrata o técnico, você está ficando para trás nessa situação toda. Então, realmente, as perspectivas para o futebol, eu não vou discutir aqui a parte financeira, se o Santos está pagando dívida, se não está, se está... Eu realmente não... Embora eu seja conselheiro do clube e tenha acesso a esses relatórios, eu não vou ficar discutindo isso porque eu sou comentarista de futebol. E no futebol, realmente, o Santos vai muito mal e continua indo muito mal, e a perspectiva é que o ano que vem, infelizmente, vá muito mal de novo. Tô com medo, Guga. Tô com medo. Eu preciso falar alguma coisa? Não. Acho que na última vez que eu falei eu fiquei um pouquinho bravo, né? É verdade. Quase tirou o rádio do ar. Calma, acontece. Ô, João, Opa. Fala do Corinthians aí pro Calil, então. Vamos que vamos. O Corinthians que já começou o ano desfalcado, né? Perdeu o que, na minha opinião, foi o seu principal jogador do Brasileirão do ano passado, o Jô. Também perdeu o Balbuena, Rodriguinho, mas conseguiu conquistar o bicampeonato paulista, né? Comandado pelo técnico Fábio Carille. Após a competição, o Carille recebeu uma proposta e foi para a Arábia. E em seu lugar entrou o técnico Osmar Loz, que era um técnico tido como o novo Carille, né? O novo Carille, técnico da base do Corinthians. E em seguida eles contrataram o Jair Ventura. O Jair Ventura, que já começou bem, hein? Começou perdendo 1-0, né? Contra o Palmeiras, gol do Davidson. Mas foi macho. Geralmente assumem na quinta-feira. Não, depois do clássico eu assumo, e ele não. Ele foi pra campo. Sim, mas entre trancos e barrancos, o Timão conseguiu chegar à final da Copa do Brasil e perdeu, né? Para a equipe do Cruzeiro. E terminou em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação de 2007, quando foi rebaixado. E na Libertadores caiu pro Colo-Colo. Sim. Aí eu te pergunto, José Calil, o ano do Timão foi péssimo, regular, bom ou ótimo?
Talvez seja a pergunta mais difícil para responder, né? Porque se você falar que foi péssimo, você não pode falar, porque teve um título. Sim. Ah, mas o título paulista não vale. Não, o título paulista vale. É aquilo que o Muricy Ramalho sempre fala, né? O paulista pode não valer para quem ganha, mas para quem perde vale muito, porque o Muricy, inclusive, perdeu emprego no Santos depois de perder o Campeonato Paulista. O Oswaldo de Oliveira perdeu emprego no Santos e no Palmeiras por causa disso. Agora o Roger, ele não perdeu emprego no dia seguinte que ele perdeu o Campeonato Paulista, mas foi por causa disso. Porque o torcedor do Palmeiras não engoliu, perdeu o título pro Corinthians dentro de casa. Então você não pode falar que foi um ano péssimo. Regular, como eu dei regular pro São Paulo, também seria injusto pro Corinthians, porque o Corinthians teve um título e o São Paulo não teve nenhum. E o São Paulo não tem título há muito tempo. Também não posso dar ótimo para um time que terminou em 13º e não conseguiu sequer classificar para Libertadores. Então, vamos com boa vontade também. Eu tô aqui entre amigos, animado. Então vamos dizer que o ano do Corinthians foi bom. Legal, bacana. Agora, perspectivas para essas equipes, Calil, pro próximo ano. O Corinthians vai melhorar porque o Corinthians voltou a fortalecer a relação dele com o Kia, né? O Kia Jodabichian. Então ele vai colocar um monte de jogador aí. Din-din. Vai colocar jogador, vai, claro, eles colocam com os direitos, né, sobre o jogador, e depois eles têm por isso que eu falo, quando o empresário coloca o jogador, ele depois vai ter os direitos da venda. Então o cara entra e sai quando o empresário quiser, né? O clube não tem muito o que falar. Mas o Corinthians vai se reforçar. A volta do Carille é boa pro Corinthians. Eu não gostei da atitude do Carille, embora, sabe, já falei, gosto muito do Carille. Eu fui um dos caras que mais defendeu o Carille no começo, quando ele foi colocado a primeira vez, e muita gente não gostava, não concordava. Eu conhecia, né, já tinha trabalhado com ele, eu sabia da capacidade dele, então eu gosto muito dele, mas eu acho que ele agiu muito mal, saindo do Brasil, ficando 3-4 meses fora e voltando. Isso é muito ruim para o mercado do técnico brasileiro, para a imagem do técnico, do profissional brasileiro no exterior. É muito ruim isso, muito ruim. Então eu não gostei da atitude dele, realmente não gostei. Agora, pro Corinthians é bom, porque ele é um treinador que passou a ser muito respeitado pela torcida, vai ter respaldo, vai poder perder 2-3 jogos, não vão encher o saco dele. Então acho que o Corinthians vai melhorar, o Palmeiras vai continuar por um bom tempo aí predominando pelos investimentos que tem, embora pudesse predominar de uma forma muito mais acentuada se os investimentos fossem feitos de forma mais produtiva, mais adequada para o clube, o que não acontece. O São Paulo, não vejo lá muita perspectiva não. Talvez o São Paulo brigue aí para ser campeão paulista, brigue por um torneio de mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro não acho que o São Paulo vai voltar a ser protagonista tão cedo, e o ano que vem realmente promete ser muito difícil para o Santos, por tudo isso que a gente já falou aqui. É isso aí. Estamos chegando ao final desse Esporte Divisão, infelizmente, né? Foi muito legal. Pra vocês, tô dando férias pra vocês, tá? Muito bacana estar aqui. Quero Vocês agradecer. me enrolaram e não me falaram qual é a receita para fazer o último programa do ano, dia 13 de dezembro. O Rafael que tem a resposta. Disso férias coletivas. Vamos descansar todo mundo, né? É verdade. Calil, muito obrigado. Quando volta agora? Quando volta? Agora eles voltam só dia 17 de janeiro. Opa. 35 dias aí. Santos lá vou eu. Calil, obrigado pela presença aqui. Foi uma honra recebê-lo aqui. E, poxa, você é um amigo muito querido, de muita data, e obrigado mesmo, viu, Nada, Calil? eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês e, quando possível, estarei de volta. É só vocês me convocarem. Tchau aí, João. Em nome da Conectados, a gente também agradece o tempinho que você teve aqui pra gente. Muito obrigado. Esporte Divisão agora só ano que vem, né? Opa, chega de futebol um pouquinho, bom vamos Natal descansar. pra você. Boas festas pra todos. Boas festas, boa entrada de ano. Mandar um grande abraço pra galerinha que participou. Hoje foi um programa mais de resenha, tá, galerinha? Então, na próxima vez a gente participa melhor com vocês aí, beleza? Tchau, João, dá o tchau dele. É isso aí. Então é isso aí.
Muito obrigado, Calil, por abrilhantar o programa, fechar o ano aí, o nosso ano no Sport Divisão com chave de ouro. E aí, Calil, pra galera que quiser te ouvir, passa aí os seus horários na Transamérica. O programa fixo, né, que eu faço é o resumo esportivo, todas as noites às 10 horas, quando não tem futebol. Hoje, por exemplo, tem. Hoje, amanhã, 10 horas da noite. Eu fico muitas horas no ar também no final de semana, porque são os horários que a gente trabalha antes das jornadas e às vezes depois das jornadas de final de semana. E também estou presente às vezes no Papo de Craque, que vai ao ar na Transamérica em 2 edições, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Então, o mais certo mesmo de eu estar no ar é às 10 horas da noite. Esse programa eu faço, eu e o produtor e o operador só, no ar só eu. Mas e os outros programas com a equipe toda. É isso aí. E o Twitter Calil com C. É isso aí. Guga, valeu, obrigado. Valeu, meu querido. Amanhã a gente se encontra na festa de confraternização. Um Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal, galera. 19. Clube Atlético... Não vou falar o nome ainda. É melhor não. Estaremos lá. Beleza, valeu, rapaziada. Vocês vão ficar agora com Samba e Notícia, só com musical, tá? O Já tá de férias? É, Raoni? o Raoni já tá de férias. O Raoni participou aqui ontem no programa Brasil com S. Falou muito bem da Dona Ivone Lara. Não, Dona Ivone Lara não, Clara Nunes. Clara Nunes. Desculpa, programa especial. E saiu de Grande férias, Clara beleza? Nunes, sou fã Valeu, dela. rapaziada. Até Valeu. o ano que vem. Falou! Abraço. Apita o árbitro. Fim de jogo. A equipe Divisão volta semana que vem. Esporte Divisão, uma visão diferente do esporte. Você ouviu mais um programa.